e a pastora Ana, vocês deixaram uma marca muito grande na nossa vida. Não só na minha vida, na vida da minha esposa, como também na vida da Igreja do Relógio ali em Mesquita. Porque todos os irmãos que fizeram o curso ali com eles, irmãos, eram dias maravilhosos. A gente ficava contando os dias para poder chegar logo, porque era um estudo tão gostoso, tão alegre, que a gente ficava torcendo para que chegasse o dia logo. Então, pastor Moisés, eu fico muito feliz por estar aqui. Como a irmã disse aqui, né, que o aniversário é do Senhor, mas é a igreja que está sendo abençoada. Eu digo que o aniversário é do Senhor, mas o presente é nosso, por ter o Senhor conosco. Para não cansar os irmãos de pé, eu vou chamar a minha esposa aqui para a gente passar uma lembrança ao pastor Moisés. Eu tenho que entregar junto com ela, porque senão depois eu não entro em casa, irmãos. Então, como eu não sou bobo nem nada, trouxemos aqui uma lembrança aqui para o senhor, em meu nome, em nome da minha família, e em nome também da Igreja do Relógio. A minha esposa fica preocupada com a gola que vai subindo, irmãos, mas... Obrigado. Nada, nós te agradecemos. Aproveitar que os irmãos estão de pé, abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Irmãos, o nosso Deus, quero agradecer a pastora Ana pelo convite. Muito obrigado, pastora. Nós temos ido também a alguns encontros de casais juntos, né, pastor Moisés? E tem sido, junto com o pastor Antônio, também tem sido dias maravilhosos. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Antônio, que, através do pastor Moisés e da pastora Ana, nos fez conhecer também o pastor Antônio e a sua esposa, né? Que é uma benção. E nos fez conhecer e a gente faz um sorteio de um iPhone, eu pensando que eu ia ganhar, porque o meu telefone já está bem ruinzinho. Aí o pastor Antônio vai e tira a benção da gente. Ele que recebeu a benção. Obrigado, pastor Antônio. Irmãos, livro de 1 Samuel, capítulo 9, verso 6, como o pastor Moisés falou, eu pedi para o meu vice-presidente estar lá na igreja e falei para ele que eu viria aqui e depois voltaria lá rapidinho. Ele, não, pastor, a gente vai ficar aguardando o senhor aqui. Falei, se der tempo eu volto, se não der, você toca o barco aí. Mas livro de 1 Samuel, capítulo 9, verso 6, quem achou pode dizer amém? Amém. Porém ele lhe disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Os irmãos podem ler junto comigo, com permissão do nosso pastor? Porém ele lhe disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é, e tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Amém. Podemos sentar? Glória a Deus. Interessante, irmãos, que eu passei a tarde toda, depois que eu voltei de exercer o meu papel de cidadania, né? E depois que eu voltei para casa, eu fiquei estudando alguma coisa e tudo que eu estudei chegou aqui, mudou tudo. Não adiantou nada para hoje. E chegando aqui, Deus colocou no meu coração de meditar com os irmãos nesta palavra que acabamos de ler. Esse texto ao qual nós acabamos de ler fala acerca de Saul. O pai de Saul quis, as jumentas dele somem de casa, saem, e ele manda Saul, o seu filho, ir em busca destas jumentas dele. Saul vai subindo, vai procurando as jumentas do seu pai. Saul leva com ele ali o seu moço, e eles vão em procura destas jumentas. E não encontrando ali, de repente, este moço de Saul pega e fala para Saul que para que eles fossem em busca do vidente, à procura do vidente. Naquela época, os profetas, os homens de Deus daquela época, eles também eram conhecidos como videntes. E ali ele vai em procura de Samuel, à procura de Samuel, porque ele entendia que ali Samuel poderia orientar a eles como encontrar as jumentas do pai de Saul. Este moço vai levando Saul ali,
e chega ali, ele perguntam onde morava ali Samuel. Ele faz essa pergunta. Interessante que ele tem uma revelação acerca de Samuel, pastor Moisés, que nos chama bastante atenção, e eu queria destacar vamos dizer assim, essas qualidades que ele encontra na vida de Samuel, que para minha vida, se assemelha muito à sua pessoa. O pastor Moisés, ele tem uma forma de pastorear muito diferente. Eu sou de um tempo bem antigo, em que as pessoas antigamente achavam que a pessoa ser muito séria, muito durona, era sinônimo de virtude, era um sinônimo de poder de Deus. E na vida do pastor Moisés, a gente vê uma pessoa totalmente diferente, assim, no bom sentido da palavra. Por quê? A gente vê, através do pastor Moisés, que ele pode pastorear, pode ser um homem muito bem-sucedido, um homem muito respeitado, valorizado e honrado, como nós estamos vendo aqui nesta noite, sem ter todas essas coisas. Não precisa ter cara de delegado, né, pastor Moisés? Não precisa ter cara de delegado, não precisa ser uma aparência de certa forma, uma falsa aparência de santidade que não tem nada a ver. E esse homem aqui, este jovem, o mancebo aqui de Saul, ele pega e traz alguns adjetivos acerca de Samuel que eu queria meditar com os irmãos. Ele começa dizendo que eis que há nesta cidade um homem de Deus. Eu posso dizer que eis que há aqui em Nilópolis um homem de Deus. E qual é a situação de um homem de Deus? O que é ser um homem de Deus? A Bíblia mostra alguns pontos que nos chamam a atenção. Eu me lembro quando Eliseu passava por Sunem, diz a palavra que a mulher ela observava a vida de Eliseu e dizia que ali ia um homem de Deus e um homem santo, um santo homem de Deus. É bonito, irmãos, quando nós temos numa cidade um homem que é respeitado, que é valorizado, que é honrado, um homem que a gente pode dizer que verdadeiramente ele é um homem de Deus. Quando há verdadeiramente um homem de Deus numa cidade, Deus muda situações, Deus alegra o seu rebanho, Deus fortalece a sua igreja. Então, na vida do pastor Moisés, eu posso dizer também que eis que há aqui em Nilópolis, pastor Moisés, um homem de Deus. Eu anotei algumas coisas, algumas características do que é ser um homem de Deus. Um homem de Deus, na minha visão, assim, o que eu posso entender é que um homem de Deus, irmãos, é um homem que verdadeiramente mantém comunhão íntima com Deus. É um homem que tem intimidade com Deus. É um homem que tem um bom relacionamento com Deus. A gente vê, pastor Moisés, na sua vida, que o Senhor tem uma comunhão com Deus, uma intimidade muito grande. E quando um homem de Deus, que tem uma intimidade com Deus, ele é um homem que tem crédito com o Senhor. É aquele que clama, Deus responde. É aquele que Deus fala, aquele que ele fala e Deus lhe ouve. É aquele que tem uma intimidade com o Senhor. Isso me faz recordar, irmãos, de Moisés. Moisés era um homem que tinha uma intimidade tão grande com Deus, que chega a ponto de Deus dizer que ia acabar com o povo, que a presença dele não ia mais com o povo. Moisés chega para o Senhor e fala: Senhor, tudo bem, a sua presença pode não ir conosco, mas eu também não vou, Senhor, eu paro por aqui. Aí Deus pega e fala assim: não, Moisés, a minha presença irá convosco. Por quê? Quando um homem tem intimidade com Deus, irmãos, ele pede e Deus responde às orações. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, esta igreja repleta de homens e mulheres e jovens adorando ao Senhor. Por quê? Porque os irmãos veem que neste altar tem homens de Deus, que neste altar tem homens respeitados que têm uma intimidade com Deus. Você concorda com esta palavra? Pode dar um glória a Deus nesta noite? Então podemos dizer: eis que há em Nilópolis, eis que há nesta cidade um homem de Deus, ou seja, um homem que tem uma íntima comunhão com Deus. Segundo ponto que eu vejo na característica, o que é ser um homem de Deus? Um homem de Deus é aquele que é um homem santo, é um homem separado das coisas que não agradam a Deus,
separado daquilo que não exalta ao Senhor. É aquilo que eu disse no início. Não precisa a gente ser carrancudo, desculpa a expressão, chato. Não precisa, irmãos, porque isso não é característica de um homem de Deus. Mas um homem de Deus, ele pode ser alegre, feliz e separado das coisas que não agradam a Deus. Então, pastor Moisés, para mim o senhor é um homem de Deus. Aleluia. Primeiro ponto, um homem de Deus é o que mantém comunhão com Deus, íntima comunhão. Segundo, de um homem de Deus, é um homem separado das coisas que não agradam a Deus. Terceira virtude, ou que eu posso associar ao que é ser um homem de Deus. Um homem de Deus é alguém que sente como Deus. Eu vi o pastor Moisés, quando nos convidou para ir ao encontro de casais, e ele preocupado com a intenção de nos levar para aquele encontro, preocupado com a intenção de abençoar as nossas vidas, sentindo ele que aquilo ali seria uma bênção para nós. O homem de Deus é aquele que tem esse sentimento, é como Neemias, é ter empatia, né, irmãos? É sentir aquele que o outro sente. Isso é ser pastor. O pastor é aquele que sente a dor, sente a situação que a sua ovelha está passando. É aquele que tem uma empatia. E eu digo para a minha vida, e a gente vê que o pastor Moisés é um homem que ele tem isso no seu coração. Eu não sou ovelha aqui deste aprisco, mas mesmo eu estando lá em Mesquita, ele entrou nessa guerra que nós entramos, como ele falou aqui para os irmãos, de uma obra que nós pegamos para fazer, que aparentemente era pequena e se tornou uma obra imensa. Mas ele está sempre dizendo assim, pastor Fábio, eu estou junto com você. Pastor Fábio, nós estamos juntos. Por quê? Ele e a pastora Ana, eles têm empatia pelas pessoas. É sentir aquele que o outro sente. É sentir a dor que aquela ovelha está sentindo. Então, terceiro ponto que eu vejo no ser um homem de Deus é sentir aquilo que o outro sente. Salomão, uma certa feita, ele disse o seguinte, procura conhecer os estados das tuas ovelhas. Ou seja, o pastor é aquele que tem que conhecer o estado de cada ovelha. E a gente vê aqui a alegria dos irmãos, a gente vê que o pastor Moisés, ele é esse tipo de pastor, que procura, tenho certeza disso, que procura conhecer o estado de cada ovelha. Então, os irmãos aqui são muito bem-aventurados por ter o pastor Moisés como vosso pastor. Foi Deus quem colocou ele à frente. Em quarto lugar, o que se assemelha a um homem de Deus? Eu anotei aqui, é que o Espírito do Senhor é sobre ele. O Espírito de Deus é sobre ele. Nesse texto que nós lemos aqui, fala esse homem aqui, ele chama Samuel de um homem de Deus porque ele cria que Samuel tinha a presença de Deus na vida dele. Tinha a confirmação do Senhor na vida dele. Pastor Moisés, eu fico feliz de ver o que Deus tem feito na sua vida aqui. Por quê? Porque a gente vê que Deus é na sua vida. A mão de Deus é com o Senhor. Quinto lugar, que é ser um homem de Deus, é que ele tem a confirmação de Deus no seu ministério. Ele tem a confirmação. A Bíblia fala que é Deus quem opera, tanto o querer como o efetuar. E a gente vê isso aí, meu pastor Moisés, Deus confirmando a presença dele na sua vida. Esse moço de Saul diz aqui, eis que há nesta cidade um homem de Deus. Além de ter um homem de Deus, esse moço de Saul, ele diz que além de ser um homem de Deus, ele diz que esse homem, que era Samuel, ele era honrado. E o que é ser uma pessoa honrada? A Bíblia fala que a quem honra, honra. Ou seja, quem merece honra, vai receber honra. E a gente viu aqui, e de uma forma muito bonita, muito tranquila, muito alegre, a igreja aqui honrando o seu pastor.
a igreja aqui, o que é honrar? Um homem honrado, o que significa? É um homem respeitado. É um homem que, por onde ele passa, as pessoas o vê como um homem de Deus. Há um tempo atrás, eu conheci uma pessoa e a pessoa ficava falando assim, alguém chamava assim, irmão fulano. Ele, irmão fulano, não. Você me chama, eu sou pastor. Ele falava assim. Então, no mínimo, você me chama de pastor fulano de tal. Pastor ciclano de tal. Ele falava para as pessoas. Ele querendo que as pessoas o vissem como pastor. Mas aquele homem, quando ele é honrado, que ele é respeitado, ele não precisa pedir para que ninguém chame de pastor. Mas as próprias pessoas já o vê como pastor. As próprias pessoas já o honram. Por quê? Porque ele tem o chamado de Deus. Ele tem a confirmação de Deus. É como se Deus estivesse, irmãos, autenticando. Já viu quando você você vai fazer algum documento e alguém fala assim, não, esse documento tem que ser com firma reconhecida em cartório? Já viram? Então, o que é reconhecer a firma em cartório? Você tem que assinar aquele documento e o cartório vê que a sua assinatura confere com o original ali. E aí o cartório bota um carimbo ali dizendo, ainda mais quando é um reconhecimento de firma por autenticidade ou como verdadeira, que é a mesma coisa. É o cartório dizer o seguinte, esta assinatura aqui confere com o original. Esta assinatura aqui é o autentico, eu confirmo essa assinatura. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que a vida do pastor Moisés tem sido confirmada por Deus. Que a vida deste ministério tem sido confirmada pelo Senhor. Ele não precisa dizer que ele é ou que deixa de ser, não. Mas o próprio Deus já mostra, esse não. Este homem tem a minha confirmação. Este homem eu atesto que ele é original, que este homem é chamado por mim, escolhido por mim, eleito por mim. E o que acontece, irmãos? O nome do Senhor é glorificado na vida desses homens que têm o chamado de Deus, que tem a confirmação do Senhor. É Deus atestando, é Deus dizendo o seguinte, não, esse homem aí tem a minha aprovação. Lembra de Jó? Quando Deus pega e fala com Satanás sobre Jó ali, e ele pega, observaste meu servo Jó, porque não há na terra homem sincero, reto, íntegro, fiel. Ou o que Deus estava querendo dizer? Não, este homem aí, eu atesto, este homem aí eu autentico a vida dele. Um homem honrado é um homem respeitado. E eu vejo, irmãos, pela graça de Deus, eu estava até conversando com a minha esposa, quando nós voltamos do encontro de casais lá, eu estava falando, poxa, que coisa linda, pastor Moisés, todo mundo conhece ele lá, todo mundo se alegra, e ele está sempre com a palavra animada, alegre, e as pessoas sempre conhecendo ele, e todo mundo já falando sobre ele. Por quê, irmãos? Porque é Deus honrando o homem de Deus. E isso é lindo, irmãos. Isso é lindo porque nós estamos vivendo tempos em que pessoas não têm tido mais esse respeito. Muitos lugares, pessoas não respeitam mais muitos homens de Deus. Eu estava, nesses dias, vendo o debate, né? E aí o padre até pegou e falou com a moça lá que ela não estava reconhecendo o sacerdócio dele, não estava reconhecendo ali que ele era um sacerdote. Mas na vida do pastor Moisés, pela graça de Deus, é diferente. Ele vai andando e Deus vai confirmando a chamada dele. Você pode adorar ao Senhor nesta noite por ter este pastor que Deus colocou à frente deste rebanho. Homem honrado ou seja, homem respeitado, não só pelos de dentro, mas também pelos de fora. Esse moço aqui, ele viu na vida de Samuel, que Samuel era um homem honrado, um homem respeitado. E na vida do pastor Moisés também não é diferente. Nós vimos hoje aqui o respeito, o carinho, a honra que esta igreja dando ao seu pastor. E isso é lindo, irmãos, isso é lindo. E já vi também pessoas de outros ministérios
honrando a sua vida, pastor Moisés. Por quê? Por causa do que o Senhor é na presença de Deus. Primeiro, por causa do que Deus lhe chamou, lhe entregou. E segundo, que ela, pela postura do Senhor, pelo carinho, a educação, um homem de Deus alegre, extrovertido, e a gente se alegra muito por ver isso na sua vida. Homem honrado é. Outra característica ele diz acerca de Samuel aqui: tudo quanto diz sucede infalivelmente. Dizendo aqui que tudo que Samuel dizia acontecia. Tudo que Samuel dizia se cumpria, se concretizava. Que esta palavra também possa ser na vida do Senhor, pastor Moisés. Deus confirmando a palavra que sai dos seus lábios sempre. E quando o Senhor verdadeiramente estiver falando, e que Deus possa confirmar, fazendo acontecer. Por quê, irmãos? Porque um homem de Deus, ele não joga, desculpa a expressão, ele não joga a conversa fora, não é verdade? Ele fala aquilo que Deus manda ele falar. Ele entrega aquilo em que Deus manda ele entregar. As palavras que saem deste altar, ministrada pela vida deste homem de Deus, tem sido verdade, tem se cumprido na vida de muitos irmãos. E é por isso que hoje a gente vê essa igreja alegre, família reunida. Por quê, irmãos? Porque os irmãos veem que neste altar a palavra que sai daqui tem a confirmação de Deus. 2 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 1, verso 20, tem um dos versículos que eu acho mais lindo na Bíblia, que diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e é por ele o amém, para a glória de Deus. Todas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? Então adore ao Senhor, porque tem a confirmação de Deus. Tem Deus atestando embaixo, tem Deus autenticando embaixo. As promessas de Deus ainda continuam de pé. E aí o que esse jovem diz? Tudo quanto ele diz acontece infalivelmente. Vamos lá agora, porque ele acreditava que indo até Samuel, Samuel dava a direção a ele. Ou Samuel daria a direção a ele. Samuel daria um norte para que eles pudessem encontrar as jumentas do pai de Saul. Por quê? Porque Saul, ele entendia que não podia voltar para casa sem trazer as jumentas do seu pai, que era o objetivo dele, ir em busca daquela jumenta. E este moço diz: vamos lá agora no profeta, ele com certeza vai nos dar a direção. Isto é uma das funções do pastor da igreja. Isto é uma função do homem que é ungido por Deus. Isto é uma das funções daquele em que Deus coloca na frente do rebanho. Às vezes a pessoa entra num local como esse, que é chamada casa de Deus, a casa de oração. Às vezes a pessoa entra desorientada, entra às vezes sem saber que decisão tomar, entra sem saber que rumo tomar em sua vida. Mas aí o que Deus faz? Deus pega e orienta o homem de Deus, e a pessoa sai daqui com uma resposta, com uma direção, com um norte para a vida dela. Eu não sei, mas talvez alguém entrou aqui nesta noite preocupado com alguma coisa. Talvez alguém entrou aqui nesta noite sem saber que rumo tomar. Talvez alguém entrou aqui nesta noite sem saber que caminho seguir. Aí Deus manda dizer para você, usando o homem de Deus, pastor Moisés: vem por este caminho aqui, porque eu estou em tua frente. Aí Deus pega e diz o seguinte: eu sou aquele que vou em tua frente, endireito caminhos tortos, quebro portas de bronze e despedaço ferrolhos de ferro. Meu irmão, você não veio aqui nesta noite simplesmente, ou você pensa que é porque é o aniversário do pastor Moisés, mas isso foi uma estratégia que Deus preparou para te trazer aqui e dizer para você o seguinte: eu sou Deus que estou em tua frente, eu sou Deus que toma a tua dianteira nesta noite, eu sou Deus que ainda abre porta onde você pensa que não tem porta.
importa. Eu sou o Deus que posso dar uma direção na tua vida. Eu sou o Deus que posso dar uma direção no teu casamento, na tua vida profissional, na tua vida ministerial. Por quê? Porque eu ainda sou o mesmo de ontem, hoje e eternamente. O Deus Todo-Poderoso está aqui nesta noite, irmãos, para, aleluia, abençoar a tua vida. O Deus Todo-Poderoso está aqui nesta noite para dar uma direção na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Se você crer, você pode ter entrado aqui de uma forma diferente, mas você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Como eu disse, uma das funções do pastor é dar uma direção para a ovelha. Eu fecho aqui esta palavra rapidamente, trazendo 3 qualidades que eu entendo na vida de um homem de Deus, ou num homem de Deus, melhor dizendo, sobre a vida deste homem de Deus que está aqui, pastor Moisés. O pastor, ele tem 3 funções que, na minha opinião, são essenciais. Primeiro, pastor é aquele que protege o seu rebanho. Lembra de Davi? Davi diz que ele estava no campo cuidando das ovelhas, veio o urso para tentar matar a sua ovelha, ele pega, luta com o urso e defende a sua ovelha. Vem o leão, ele pega, mata o leão para defender a sua ovelha. O que Davi estava dizendo? Eu protejo as ovelhas que eu cuido. Eu protejo as ovelhas que estão sob minha responsabilidade. E eu tenho certeza que o pastor Moisés também, como um bom pastor, tem protegido este rebanho. Protegido de que forma, pastor? Contra as palavras erradas, contra as palavras, aleluia, contrárias, porque é um homem que Deus tem usado na palavra para proteger este rebanho através da palavra de Deus. Só aqueles que têm sido protegidos por este pastor pode levantar sua mão para o alto e dar um brado de glória a Deus nesta noite. Aleluia! Primeira função, proteção. Segunda função, provisão. O pastor, além de proteger, é aquele que provém todas as coisas, é aquele que cuida, aleluia, para trazer a provisão para o seu rebanho. Aleluia, glória a Deus. E o pastor Moisés, ele é um pastor desta natureza. Então, ele protege, ele provém. E, em último lugar, para me encerrar aqui a minha palavra, ele é aquele, o pastor, ele tem a função de promover também o seu rebanho. Então, ele dá direção, ele protege, ele provém e ele promove as suas ovelhas. Pastor, como assim promover? Não é através das mãos dele que obreiros às vezes são consagrados aqui, a evangelistas, pastores, missionárias, diáconos, diaconisas, obreiros, presbíteros. Por quê? Porque o pastor, ele quer ver sempre a sua ovelha sendo promovida. Ele se alegra por ver isso aí. Ele se alegra por ver o seu rebanho sendo cuidado, protegido, sendo cuidado, tendo uma direção, sendo cuidado, tendo uma promoção do seu pastor. Então, tudo isso aí, irmãos, está ligado ao homem de Deus. Um homem de Deus, um homem que é honrado, um homem que é respeitado e um homem que é também cuidadoso no sentido de promover ou preparar todas essas coisas para o seu rebanho. Irmãos amados, continue com esta alegria, com este amor, com este carinho, homenageando sempre o seu pastor, amando sempre o seu pastor. Porque muitas das vezes o pastor, ele tem que cuidar de todo mundo, mas às vezes tem pessoas, aqui não acontece não, mas só lá em Mesquita que talvez aconteça, mas às vezes as ovelhas se esquecem que o pastor também é uma ovelha, que o pastor também precisa ser valorizado, que o pastor precisa ser amado, respeitado, amado, honrado. E vocês têm, irmãos, como eu disse no início, vocês têm o privilégio de ter um pastor verdadeiramente abençoado por Deus. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, em nome de Jesus. Amém?
Obrigado, pastor Moisés. Meus irmãos, graças a Deus pela vida do pastor Fábio,